Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. E que bom podemos estar mais uma vez juntos, como povo de Deus, como sua igreja, para o louvarmos, para o bendizermos. Queremos abraçar a todos com muita alegria nesta manhã. Os que vêm de mais longe, a nossa igreja lá em Braga, obrigado por estarem connosco. É bom estarmos juntos mais uma vez, mas é uma alegria. Podemos antecipar aquilo que vamos experimentar por toda a eternidade, que é estarmos juntos, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Isso deixa-nos muito alegres. Alegramos também porque o Senhor vai renovando as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Esta semana, 2 jovens fizeram anos, o irmão Manuel Carlos Santos e o irmão João Rosa. São 2 jovens da nossa igreja, não são? São, porque a Bíblia diz que nós somos de facto jovens, podemos envelhecer exteriormente, mas interiormente estamos a renovar. Com a vida destes nossos queridos, nós também nos alegramos, o irmão Manuel Carlos e o irmão João, e com todos os outros, naturalmente, mas especialmente porque o Senhor tem abençoado a vida destes queridos irmãos. Ontem aconteceu em Água de Madeiros a Assembleia Geral do Departamento Feminino. Tivemos a representação da nossa igreja, juntamente com as nossas irmãs ali, a irmã Isabel e a irmã Helena estiveram lá. Foi um tempo abençoado, de trabalho também, é verdade, mas também muito abençoado, e é bom perceber que, lentamente, algumas coisas ou muitas coisas começam a voltar à normalidade. Então, também, esta é uma marca evidente disso e agradecemos a Deus por este momento e por esta experiência. E, falando em retoma, hoje os nossos jovens vão, da parte da tarde, alguns dos nossos jovens vão estar em Cantanhede, há um encontro de jovens ali, então um grupo aqui da nossa igreja também vai e vão poder experimentar e ter este tempo de proximidade ali com os jovens, não só de Cantanhede, mas aqui da região, uma atividade do Departamento da Juventude, e por isso também nos alegramos com isso e oramos para que o Senhor possa abençoar este tempo e naturalmente ficamos felizes, porque é também mais uma evidência que estamos a voltar à normalidade nesta caminhada. Mais logo, pelas 16 horas, convocávamos, como está já no nosso boletim, os membros da igreja para podermos estar juntos no nosso culto administrativo. Temos alguns assuntos para dar conta e então pedia que os irmãos pudessem, pelas 16 horas, então estarmos aqui juntos para podermos cuidar de alguns aspectos da vida da igreja que são necessários tratar e que fazem parte também da nossa caminhada. Como faz parte da nossa caminhada sermos sal e luz e, por vezes, termos que quebrar alguns vasos de alabastro, de sermos extravagantes na nossa manifestação de amor ao Senhor Jesus Cristo. Esta semana, querendo o Senhor, na quinta-feira, mais uma caravana de carrinhas promovida e preparada pela Convenção Batista Portuguesa, através do Departamento de Missões, vai sair para a Ucrânia para podermos fazer 2 coisas
muito práticas. Bem, a primeira é amar, é levar amor, mas levarmos bens de primeira necessidade e que são necessários nesta fase ali naquela região e para aqueles que estão realmente em zonas onde falta muita coisa e também, ao mesmo tempo, trazer mais refugiados. E então saíram na quinta-feira 3 carrinhas e na sexta-feira mais uma, para podermos então dar continuidade a este trabalho. Já há algum tempo que desejava que nós aqui na nossa região pudéssemos ser parte disso. E eu peço perdão aos irmãos por não ter sido diligente na partilha da informação. De facto, foi difícil ao longo dos últimos dias, com tantos avanços e recuos e tantas incertezas, mas de facto não partilhei como deveria com os irmãos tudo isto, mas finalmente, depois de muitas dificuldades, conseguimos que alguém disponibilizasse uma carrinha e então eu e o pastor César Horta iremos sair na quinta-feira, de madrugada, e juntando aos outros irmãos, a carrinha que vai de Coimbra e outra também da Igreja de Alcobaça, e iremos rumar então à zona de fronteira da Polónia com a Ucrânia. E nesse sentido já partilhei com os irmãos através das redes sociais alguma forma também de ainda nos podemos juntar em cooperação. Eu pedi às igrejas de Aveiro e de Agra para serem parte deste processo também, portanto isto é um esforço também conjunto com as nossas igrejas mais próximas. Aqui no primeiro banco estão uns folhetos que são transcrição e impressão daquilo que eu enviei por e-mail e pelo WhatsApp, daquilo que ainda podemos fazer no sentido de preparar para carregar a carrinha com bens para levarmos. E, portanto, aquilo que é possível trazer está ali descrito. Os irmãos podem, por favor, se desejarem, passar ali e levar. Também convidava, se tiverem conhecidos, amigos, empresas, a quem pudessem estender esse pedido e juntarem-se a nós nesta jornada. Até quarta-feira estava em ordem trazer aqui tudo o que nós conseguimos reunir para carregarmos a carrinha e podemos levar o máximo de ajuda humanitária para aquelas pessoas. Então, se precisarem de alguma ajuda, por favor, liguem-me. E precisava também muito, isso sim, precisamos muito que orem por nós. Eu só não vos desafio a estarem aqui às 5 da manhã de quinta-feira, porque de facto é muito cedo, mas não podendo estar aqui connosco ao arranque, por favor, orem por nós, para que o Senhor naturalmente esteja a ir à nossa frente, nos dirija. Vai ser uma viagem longa, dura, e precisamos muito do cuidado e da proteção da direção do Senhor. Mas, acima de tudo, e o mais importante, é que, de facto, o nome do Senhor seja glorificado, vidas sejam abençoadas e que aquilo que seja a expressão do nosso amor neste aspecto tão prático possa tocar os corações daqueles com quem vamos ter contacto. E então, por favor, alguma dúvida, não hesitem em ligar para podermos ajustar algo que achem necessário. Por causa também desta alteração, a direção da Igreja achou por bem fazermos uma pequena alteração no nosso calendário. Então, a atividade que estava prevista para o próximo sábado do filme, vamos adiar depois para outro fim de semana, depois iremos dizer quando, mas então fica sem efeito no próximo sábado, passamos aqui o tempo de serão para vermos aquele filme, que queremos também, eu espero poder também ver todos juntos, noutra data que depois iremos partilhar com os irmãos. Toda esta jornada precisa de ser acompanhada e sustentada em oração, como também a vida dos nossos queridos, dos nossos irmãos, daqueles mais necessitados, dos que estão doentes, dos que estão naturalmente em cada momento a passar por necessidades e que precisam muito do cuidado e da orientação do Senhor, e nesse sentido precisamos muito de orar, para que o Senhor também nos dê direção como igreja para sermos instrumentos de Deus. Orar, sem dúvida, é fundamental. Hoje, particularmente, queria também pedir aos irmãos que orassem por um aspecto muito prático da vida da Igreja. Hoje vamos ter o culto administrativo, o irmão João Luís preparou também a ata de tomada de posse da direção da Igreja. Amados, a Igreja passa também por isso, por separar alguns para tarefas específicas, umas mais visíveis que outras. De facto, os nomes, eu vou pôr só aí os nomes, eles estão um bocadinho pequenos, se calhar não conseguem ver, mas mais importante do que estes nomes é nós percebemos que cada um que aqui está, o Senhor tem separado. E às vezes os que trabalham mais não são os que estão aqui. Portanto, isto não tem nada a ver com o trabalho, mas tem a ver, de facto, com a entrega e com a responsabilidade de sermos igreja. Então, vamos também orar para que o Senhor dirija a vida de cada um de nós, na sua responsabilidade e na sua intervenção como igreja. Depois vou pedir aos irmãos que fazem parte da direção da igreja que depois
no fim do curso, puderem passar ali à frente, poderem assinar também a ata de posse. Era uma forma muito prática também de participar hoje neste momento. Então, por tudo isto, nós precisamos nos cuidar em oração. Eu vou pedir ao irmão Fernando Coelho, por favor, que venha aqui à frente para orar por nós. Nós vamos ficar de pé. Vamos orar para que o Senhor nos dirija. Naturalmente fazemos ações de graças, somos gratos por podermos estar aqui juntos, por sermos igreja, mas também clamamos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua direção em cada um destes aspectos, pela vida dos nossos queridos irmãos mais doentes, mais fragilizados. Tudo isto é razão para nós irmos aos pés do Pai, pela situação na Ucrânia. Bom, as razões são muitas e por todas elas nós queremos ir. Também pela direção da igreja, por sermos igreja. Bom, que o Senhor realmente atenda às nossas orações e o nosso irmão Fernando vai ser nosso porta-voz nesta hora. Vamos orar. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós te damos muitas graças, Senhor, porque o facto de estarmos aqui é parte e a resposta à tua grande misericórdia que tu nos dedicas em cada momento, em cada dia, Senhor. Obrigado. Nosso bom Deus, quando realmente nos concentramos, pensamos o que somos e, na verdade, como diz a tua palavra, Senhor, nós somos por ti. Nós somos porque tu és o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos ama como ninguém, aquele que nos abençoa, aquele que nos dá tudo, muito embora não o mereçamos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos do mais profundo dos nossos corações. E nesta manhã queremos rogar-te por todos quantos estamos aqui. Sim, Pai. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu conheces, Pai, cada necessidade. Ó Senhor, tu dizes na tua palavra, pedi e dar-se-vos-á. Verdade, Pai querido. Nosso bom Deus, através da tua palavra santa que nunca falha, ó Senhor, nós estamos aqui para pedir-te pelas necessidades do teu povo. Sim, seja. Ó Senhor Deus, conheces cada família, cada irmão, cada irmã. Pedimos que tu continues a ter misericórdia, Senhor, e que a tua infinita graça continue a abraçar cada coração e cada irmão e irmã nesta manhã. Rogamos-te ao Pai também por este ano, pelas atividades, pelos irmãos que têm a responsabilidade também de trabalhar na tua santa obra, Pai. Ó Deus, obrigado pelas forças que tu nos dás, porque nós não temos força própria. Tudo vem de ti. Tu és a nossa força, Senhor. Continua, Senhor, a dirigir as nossas vidas. Ó Senhor, faz-nos sentir verdadeiramente que elas te pertencem. Um dia, Senhor, as entregamos a ti. É verdade, Santo. Pai, nosso Deus, faz delas o que te aprouver. Queremos, mais uma vez, Pai, não pedir-te, mas suplicar-te que tu, Senhor, não permitas que nós façamos a nossa vontade, Sim, seja, Pai, mas que a tua santa vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Amém, Pai. Pai, abençoa este tempo também e agora nos lembramos e te rogamos para os irmãos que se vão deslocar até aquele país, Senhor, que está em guerra, nosso bom Pai. Pedimos-te a tua direção, pedimos também que tu os acompanhes, que o teu Santo Espírito os ilumine e que eles possam sentir sempre a tua presença. Sim, seja. Leva-os em bem e traz-os em bem, Senhor. E o teu nome seja honrado e glorificado através do seu testemunho. Sim, seja. Pai querido, mais uma vez te pedimos também por aqueles que não podem estar aqui. Estão doentes, Senhor, tu conheces quem são. Nos lembramos deles, Pai. Te pedimos que os vás abençoar e fazer-lhes sentir a tua presença nos seus corações e nas suas vidas. Sim, querido. Pai querido, obrigado por tudo, Senhor. Graças te damos. Louvamos o teu santo e bendito nome, Pai, uma vez mais, pedindo-te estas coisas no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor seja honrado. Vamos continuar em adoração, que o grupo Louvor vai nos dirigir nesta hora. Bom dia, podem sentar. Nós hoje vamos iniciar o nosso período de louvor de uma forma diferente, com um coro novo que é apenas um refrão, coisa pequenina. E este refrão faz parte de uma música muito maior, com uma mensagem cheia, recheada de espiritualidade, daquilo que Deus tem para nós
Esta música quem encontrou no YouTube até foi o Tony, ele gosta imenso desta música e foi ele que me passou para mim. Esta música vem de um senhor que é o senhor Leandro Borges, ele prega e canta maravilhosamente bem. E eu achei que, de facto, a letra deste refrão tem muito a ver com a nossa adoração, porque a letra diz que enquanto nós adoramos, milagres acontecem. Vocês acham que isto é real ou não? É muito real. E nós estamos a viver um período em que, de facto, nós precisamos muito de milagres. Nós precisamos que milagres aconteçam, quer no nosso meio, quer no meio daqueles que neste momento estão a sofrer, seja qual for o motivo. Então nós vamos justamente iniciar com este coro. Eu gostava que os irmãos tomassem atenção para a letra, porque depois iremos cantá-la todos juntos. De aprender, não é? Então vamos cantar agora todos juntos, vamos ficar de pé e vamos cantar. Vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Crônicas e no livro de Salmos, que diz justamente: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado,
Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Amém. Então, nesta sequência, nós vamos cantar o coro que diz: bom é louvar ao Senhor. Que nós também temos de adorar e de louvar ao nosso Deus é entregar então os nossos dízimos e as nossas ofertas, e é isso que nós vamos proceder agora de seguida, e vamos cantando o coro Ele é exaltado. Conseguem cantar e andar, não conseguem? Com certeza que sim. Ele é exaltado.
Querido Deus, nós te agradecemos tanto pelo privilégio de te podermos louvar e adorar em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E com as nossas vozes nós exaltamos o teu nome. Pai, com as nossas ofertas e dízimos nós queremos contribuir para a tua obra neste lugar, Senhor. Que tu possas usar estes recursos para, segundo a tua vontade, e para que mais vidas possam conhecer o teu amor e a salvação, Senhor, e que nos uses a nós, Pai, que possamos ser instrumentos teus para alcançar mais e mais pessoas, Pai. Também pedimos que abençoes as ofertas que foram entregues e que se vão direcionar para apoiar o povo ucraniano, Senhor. Tu possas, Pai, dar sabedoria e discernimento a quem vai usar esses recursos, Pai, para que seja para a bênção daquelas pessoas, Senhor. Amém, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Pai, porque podemos adorar-te juntos como igreja nesta manhã e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E nós vamos terminar o nosso período de louvor cantar, não é? Com o hino Nome Bom, Doce à Fé. Vamos ficar de pé mais uma vez e depois já poderão relaxar. Portadores desta mensagem de esperança. Quando nós não tivermos esta mensagem de esperança, quem vai ter? E a nossa esperança não é que aqui tudo vai ficar bem. Aqui não vai ficar tudo bem. Mas na glória vai estar tudo muito bem. Amém? A nossa esperança é que esta é uma passagem breve para chegarmos rapidamente àquele lugar muito esperado. Entretanto, os nossos mais pequenos vão sair.
aí vão lá para o primeiro andar, já estão a usar a sua sala lá no primeiro andar para poderem ter o seu tempo de estudo da palavra. E, entretanto, eu peço aos irmãos, por favor, que abram as vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e vamos, permitindo o Senhor visitar mais um momento da vida, do ministério do Senhor Jesus Cristo, e através da experiência de homens e mulheres que têm tido esta proximidade com Cristo, aprender e entender o que significa de facto ter Cristo em nós. Lucas capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo número 17. Este episódio que nos é bem familiar e conhecido. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, e este ele é Jesus, ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo num leito um paralítico que procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atónitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Que a palavra do Senhor possa realmente falar aos nossos corações. Amados, eu vou-me repetir, mas realmente estou convencido que compreender intelectualmente as verdades bíblicas não são de todo a nossa maior dificuldade. O Senhor nos tem dado capacidades intelectuais para o fazer. É fácil. Vivê-las, isso sim, isso é o nosso grande desafio. Continuo a achar que a distância que vai da nossa mente ao nosso coração continua a ser a distância mais desafiante das nossas vidas, com toda a certeza. Lembrar palavras que partilhava com os irmãos a semana passada, escritas por Mike Quarles. Ele escreveu que os crentes podem até ter um conhecimento da verdade, mas não acreditar nela pessoalmente, nem se apropriarem dela de tal forma que muda as suas vidas. Isto é possível, isto acontece, amados. E é por esse motivo também, e porque também vivemos realmente dias difíceis, desafiantes, que eu creio que precisamos de voltar ao básico, ao essencial, ao fundamental da nossa existência e da palavra. Precisamos de compreender, de interiorizar no nosso coração o facto de sermos agora filhos de Deus. Esta é a nossa nova identidade. Já não somos mais pecadores, não, somos filhos de Deus, justos, resgatados pelo seu sangue. Isto nos remete para um relacionamento com Deus como seus filhos. Transformar esta identidade, este relacionamento em vida prática todos os dias, isso sim é desafiante, é exigente, mas é o que o Pai espera de nós. Transformar esta realidade numa experiência de fé autêntica, de uma fé operante, uma fé que é muito mais do que palavras e pensamentos. É uma fé que se manifesta diariamente e constantemente na nossa vida. É isso que realmente precisa de acontecer.
E como já lembrámos no domingo passado, amados, a Bíblia sempre nos apresenta o coração como a imagem, o símbolo do centro emocional da nossa vida, como que seja o motor da nossa vida invisível. Tem esse simbolismo. Deus deseja muito que esse motor invisível da nossa existência, que tantas vezes então é identificado como o nosso coração, que esse motor seja movido, seja alimentado por uma fé autêntica, uma fé em Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da fé, num amor sublime e perfeito que temos em Cristo também, e numa esperança, uma esperança que Ele próprio traz para nós, porque Ele foi-nos preparar lugar e está lá à nossa espera. Amém? Fé, amor e esperança. Lembrávamos isso na passada quarta-feira, porque se há três conceitos, três realidades que simbolizam muito bem a realidade da nossa vida cristã, é exatamente a fé que nos leva até aos pés de Cristo, que nos faz caminhar com Cristo, o amor que nós vivemos, que afeta não só a nossa vida, mas aqueles que estão à nossa volta, mas a certeza que estamos firmes na esperança, na certeza de que um dia, esta esperança que é uma certeza, não é uma dúvida, a certeza que um dia estaremos na glória com o Pai. É isto que nos faz mover. E Deus espera que tudo isto possa acontecer e possa ser visível, que tudo isto possa mudar o nosso viver, possa mudar as nossas mentalidades, mas acima de tudo o nosso coração. É isso que Deus quer fazer. Deus deseja sempre mudar o nosso coração. Ele quer aumentar a nossa fé. Para isso, tantas vezes, nos põe a situações desafiantes. Ele quer que nós possamos ser todos os dias manifestação sublime deste amor que Ele próprio personifica e mostra e revela até a nós, e que todos nós possamos viver todos os dias na firme esperança que os nossos dias aqui, embora difíceis, estão a terminar. E logo, logo estaremos na glória. A Bíblia tem também para nós muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram esta experiência intensa. Com eles nós temos tanto a aprender. Experiências que, às vezes, à primeira vista, nos parecem tão simples, numa experiência de fé tão rudimentar, mas com quem temos tanto a aprender. E hoje gostava muito que nós pudéssemos dar a nossa atenção para estes 4 homens aqui presentes neste episódio. Nós nem sequer sabemos os seus nomes, mas temos tanto a aprender com eles. Um dos aspectos mais importantes deste episódio, como sempre, e como foi também quando a semana passada considerávamos aquele momento lá em Betânia com Maria, Marta e Lázaro, o aspecto mais importante de todos estes episódios é a presença de Cristo. Jesus está mais uma vez em casa. A descrição de Marcos, no capítulo 2 e versículo 1, o texto paralelo deste, diz que Jesus está em casa, lá em Cafarnaum. Amados, eu não me cansarei de lembrar, porque a repetição é a base da boa aprendizagem. Eu creio que os professores aqui presentes ainda concordam comigo, não é? Temos que repetir, não é? Para aprender. Deus também sabe que nós precisamos disso. A repetição é a base de uma boa aprendizagem. Eu não me cansarei de repetir, porque eu preciso de aprender que nada acontecerá de relevante, nada realmente importante na nossa vida vai acontecer se Jesus não estiver em casa. Podem acontecer coisas realmente impressionantes, mas nada de realmente muito importante. Tudo o que de mais importante precisa de acontecer na nossa vida acontece com Cristo. E Cristo precisa de estar em casa. E mais uma vez este episódio nos mostra Cristo lá em casa. É por isso que nós temos para tema este ano este conceito de Jesus em mim. Isto é o mais importante e precisa de começar por aí. Jesus em mim, Jesus na nossa vida, Jesus no nosso lar, Jesus na nossa casa. Lucas, no versículo 17, faz questão de registar, e voltando agora ao texto, faz questão de registar que não só Jesus está ali na casa, mas o poder do Senhor está em Jesus. Diz na última frase do versículo 17, o poder do Senhor estava com ele para curar. A palavra que no original grego foi usada e que foi traduzida por poder, é a mesma palavra que Paulo usou num texto que nós conhecemos muito bem também, em Romanos capítulo 1 e versículo 16. Esse texto que Paulo envia originalmente à igreja em Roma e que chega até nós, declara que Paulo, diz ele, não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois ele é
o poder para salvar. Esta palavra no original, o dinamis, é a mesma palavra que Lucas usou aqui para descrever este poder. É este poder que tem capacidade para curar e também tem capacidade e poder para salvar. E, amados, eu espero que nós tenhamos esta expectativa. É que se Cristo está em casa, se Cristo está na nossa vida, a expectativa que nós temos que ter sempre é que Cristo estando, vão acontecer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Amém, não é? Nós às vezes parece que nos esquecemos disso. Jesus lá em casa, Jesus na nossa vida, vai estar presente com este poder. E este poder é poder para curar, é poder para salvar, foi poder para acalmar tempestades, foi poder para multiplicar pão, foi poder para fazer tantos extraordinários milagres. E esse poder continua a ser uma realidade na nossa vida. Amém? Mas queremos mesmo nisto. A expectativa que nós precisamos de ter é que, estando Jesus presente, este poder dinamis vai se manifestar com toda a certeza. Lucas registra esta frase, este poder presente, porque ele estava a antecipar o que Jesus ia fazer naquele dia, naquela circunstância. No versículo 18, nós então somos apresentados a um grupo de 5 homens. O versículo 18 diz que vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. É verdade que Lucas, não dá tanta pormenores, não registou que esse grupo de homens são 4, mas Marcos, que era mais atento aos números, registra lá isso. E se os irmãos virem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, está a dizer que foram 4 homens. 4 homens, mais um homem deitado no leito. Nós somos apresentados a este grupo de homens. Um deles é paralítico, está deitado num leito, está completamente incapacitado de determinar alguma coisa na sua vida pelas suas limitações físicas, e então temos 4 homens, que nós não sabemos o seu nome, mas que estão ali, que carregam o leito daquele homem. Eles estão absolutamente determinados a terem um encontro com Cristo naquele dia. Eles querem estar na presença de Jesus com aquele homem que carregam. Eles procuram ter a atenção de Jesus, e é para estes 4 homens que eu hoje de facto gostaria de pedir a nossa atenção. Estes 4 homens que carregam também um outro 5º homem que está ali naquele leito, limitado, incapacitado. O versículo 19 diz-nos que estes 4 homens enfrentam a sua primeira grande dificuldade. A sua primeira grande dificuldade foi que, tentando introduzir, levar aquele homem à presença de Cristo, foram impedidos, primeiramente, pela multidão. A multidão foi a sua primeira grande dificuldade. Uma multidão que impedia o acesso a Jesus. E, amados, é interessante porque a multidão às vezes é um problema. A multidão às vezes é um problema. A multidão está ali, curiosamente, para ouvir Jesus, o que é bom, não é? Mas percebemos por este texto que aquela multidão está completamente indiferente às necessidades dos outros. A multidão no seu todo é uma entidade fria e indiferente, porque estavam ali aqueles 4 homens carregando um homem com necessidade, a tentarem chegar à presença de Jesus e não conseguiram, porque a multidão os impediu. Não é a primeira vez, nem a única, em que isto acontece. Se formos lá a Lucas capítulo 19, percebemos um outro encontro no qual a multidão foi um problema. Foi um problema para Zaqueu. Bom, Zaqueu era um homem baixo, porque não tinha crescido, não é? É o que o corinho diz. Mas o problema de Zaqueu foi a multidão que o impedia de ver Jesus. Amados, este foi o primeiro grande problema que estes 4 homens enfrentaram. Uma multidão indiferente que impossibilitou o acesso a Jesus. Mas no versículo 21, nós encontramos um segundo grande obstáculo. E este segundo grande obstáculo são os escribas e os fariseus, ou seja, os religiosos. Aqueles que até deviam estar a promover o acesso a Jesus. Diz o texto que eles estão dentro da casa. Eles estão a ocupar os primeiros lugares da casa, em frente a Jesus, e por essa via a criar um obstáculo, porque estando eles ali, os outros não podiam chegar perto de Jesus. É interessante porque também eles estão ali para ouvir Jesus, tal como a multidão.
mas como percebemos, o seu único objetivo é o de criticar e o de julgar Jesus. Eles não estão realmente interessados em ouvir a mensagem que Jesus tem para eles. A multidão e os religiosos representam algo neste episódio que definitivamente a Igreja não é. A congregação dos santos não é definitivamente representada nem por esta multidão, nem por estes líderes religiosos. Em caso algum, a congregação, a Igreja, pode ser um impedimento para alguém ter acesso a Jesus. Bem pelo contrário. À Igreja pede-se que nós possamos ser facilitadores. A Igreja tem de ser um instrumento para que todas as pessoas possam ter acesso a Jesus. Concordamos com isto? Portanto, não nos revemos nem naquela multidão que queria ouvir Jesus, mas que impediu o acesso a Jesus, nem naqueles religiosos que estavam ali a ouvir Jesus, mas que também não estavam muito interessados em ouvir o que Jesus tinha para lhes dizer. Nós precisamos de ser, como igreja, como congregação, aquilo, e eu gosto desta imagem, eu creio que já partilhei este texto com os irmãos, eu gosto da imagem do sicômoro que Zaqueu subiu para ver Jesus. Lembram-se? A multidão foi um problema, o que é que Zaqueu fez? Subiu a um sicômoro, que é um tipo de uma figueira da região, e foi de lá que Zaqueu teve a possibilidade de ter um encontro com Jesus. E eu gosto do conceito, sabem porquê? Porque aquele sicômoro está no sítio certo. Diz o texto que estava à beira da estrada onde Jesus passava. A igreja precisa de estar onde Jesus está, não é? O sicômoro é uma árvore interessante, porque o sicômoro é uma árvore fácil de subir. Porque se fosse um pinheiro ou um eucalipto, se calhar não dava jeito, porque era difícil de subir. E Zaqueu, para além de ser baixo, se calhar não conseguia subir. O sicômoro é uma árvore fácil de subir. Nós precisamos de ser facilitadores. Precisamos que aqueles que precisam ter um encontro com Jesus possam subir por nós e possam ali ficar, até que, passando Jesus, possa falar com eles. Eu gosto deste conceito. Como igreja, precisamos de ser facilitadores do acesso a Jesus. E por isso eu não me revejo nem nesta multidão, nem nestes líderes religiosos que foram impedimentos para aqueles 4 homens. Mas vamos voltar ao versículo 19. Quando olhamos para o versículo 19, percebemos que estes 4 homens, absolutamente determinados em colocarem aquele seu amigo paralítico que estava naquele leito perante Jesus, e não conseguindo passar pela multidão, o que é que fizeram? Diz o texto, subindo ao eirado, à parte de cima da casa, destelharam e desceram o leito na presença de Jesus. Portanto, literalmente, abriram um buraco no teto da casa, um buraco suficientemente grande para caber aquela maca, aquele leito, e fizeram descer aquele paralítico na presença de Jesus. E eu fui habituado desde pequeno na escola dominical a ouvir esta história, né, que nos é contada, e eu não sei se nós muitas vezes no meio do aspecto poético e romântico desta história percebemos o que é que estava ali a acontecer. É que de repente estava Jesus com a casa cheia e alguém começou a tirar o telhado. Eu não sei o que é que nós faríamos se agora alguém começasse a mexer aqui no teto. Bem, ia ter um problema, porque isto está bem feito e o teto está duro de destelhar. Mas naquela casa, de repente, alguém começou a destelhar a casa, a abrir um buraco. Percebemos a perturbação que isto causou na sala, para que, então, depois, eles conseguissem descer uma cama com um homem deitado perante Jesus. Uau! Mas mais impressionante que isso, amados, para mim é o versículo 20. Eu acho o versículo 20 absolutamente sublime. Diz o versículo, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus não ficou indiferente ao que está a acontecer e, conhecendo os corações daqueles homens, daqueles 5 homens, responde à manifestação de fé deles. E como é que ele responde? Agindo com o poder dinamis e, neste caso, o poder salvador, aquele que Paulo também descreve lá em Romanos capítulo 1. Porque a primeira intervenção, a primeira dispensação de poder de Jesus sobre a vida daquele homem foi este poder salvador. Jesus derrama sobre aquele homem o seu poder salvador e declara que estão perdoados os seus pecados.
No versículo 24, então Jesus derrama também sobre ele e dispensa sobre ele o seu poder dinamis curador e cura aquele homem daquela doença. E a vida daquele homem, num momento, foi totalmente transformada. A bênção de Cristo vem sobre a sua vida e ele não só foi curado, mas mais do que curado, foi salvo. Aleluia, aleluia. Amados, neste episódio, estes 4 homens para quem eu peço a nossa atenção são movidos por uma fé verdadeira. E nós podemos questionar, como é que eu sei que a fé deles é verdadeira? Porque Jesus disse. Não é o que diz o texto? Versículo 20. Vende-lhes a fé. Será que Jesus se enganou e viu uma fé errada? Será que aqueles 4 homens estavam movidos por qualquer outro interesse? Parece-me que não. Porque Jesus, que conhece o coração de todos, reconheceu no coração daqueles homens uma fé verdadeira. E aqueles 4 homens não olham, eu acho impressionante isto, amados, eles não olham a esforços para levar aquele seu amigo paralítico perante Jesus. E abnegadamente carregam-no. Não sabemos de onde é que eles vinham, mas chegaram ali àquele lugar carregando aquele leito. E o texto é muito evidente em nos levar a compreender que aqueles 4 homens não desistiram perante as dificuldades. Eles chegaram ali àquele lugar, a casa estava cheia, havia uma multidão, tentaram furar e não conseguiram. E se calhar alguns de nós olhávamos para isso e pensávamos e dizíamos para o seu amigo, olha, nós tentámos, temos paciência, vamos para casa. Não. Eles deram a volta, eles procuraram uma forma, procuraram uma solução. E a solução, diz o texto, foi destelhar a casa, fazer uma loucura, mais uma extravagância. Não quebraram nenhum vaso de alabastro, mas estragaram um telhado, que depois teve que ser arranjado por alguém. Procuraram soluções. Amados, eu não sei se os irmãos já experimentaram carregar uma cama com uma pessoa lá deitada, um corpo inerte. Não é fácil. Estou mesmo certo que aqueles homens se cansaram com tudo aquilo. Não só tiveram que carregar, tiveram que subir ao telhado com ele, depois tiveram que destelhar a casa. E eu ainda tenho bem presente uma tarefa que eu e o irmão António e o irmão Vítor tivemos há dias, e foi só carregar a telha velha para dentro de uma carrinha. E ficámos bem cansados. Certamente estes homens estavam cansados, esgotaram-se fisicamente, mas não desistiram. A fé deles era uma fé autêntica e estavam determinados a que aquele seu amigo estivesse perante Jesus. Amados, eles tiveram um outro problema, não está registado no texto, mas muito provavelmente eu não me devo enganar. O que é que as pessoas que estavam dentro da casa lhes disseram quando eles começaram a destelhar a casa? Todos olharam para eles e disseram, ali estão 4 homens muito bondosos que vão descer um paralítico, não é? Cheios de simpatia, não é? Não, amados, eles reclamaram com toda a certeza. O que é que estão a fazer? Vocês são loucos? Mas uma vez que a gente estamos aqui em baixo, e muito provavelmente caiu coisas em cima deles, não é? Porque destelhar uma casa, imagino eu, que não será assim tão fácil. Aqueles homens certamente foram criticados e julgados por aquilo que estavam a fazer. E o que é que eles fizeram? Tal como Maria, não quiseram saber daquilo que os outros estavam a pensar. Eles queriam mesmo e estavam absolutamente focados em colocar o seu amigo perante Jesus. Amados, estes 4 homens que nós não conhecemos o nome, colocaram em prática de uma forma sublime 1 Coríntios 13. Se nós queremos ter uma dramatização do que é 1 Coríntios 13, é fazer um teatro sobre isto. Alguém que ama incondicionalmente, que não está à espera de nada de troca, que não desiste, que insiste, que está determinado. Há uma imagem muito evidente de 1 Coríntios 13, deste amor ágape presente na vida daqueles 4 homens. Eles são, tal como o amor de 1 Coríntios 13 nos apresenta, eles são instrumentos de bênção.
São instrumentos de bênção. E, amados, eu não estou enganado, e espero que nenhum de nós esteja enganado a respeito disto. A fé que levou Jesus a perdoar os pecados àquele homem paralítico não foi a fé daqueles 4 homens, certo? A fé é pessoal e intransmissível. A fé que levou Jesus a declarar e a compreender que havia uma fé suficiente para isso acontecer foi a fé dele próprio. Mas também fica muito evidente, amados, que Jesus não ficou indiferente à fé daqueles 4 amigos. E curiosamente, amados, a partir do versículo 21, o restante do texto não menciona mais estes 4 homens. Como que desaparecem de cena. Se calhar ainda os chamaram à parte, fizeram uma comissão e obrigaram-nos a pagar os estragos da casa. Desconfio. Amados, eles desaparecem de cena. Não são mais mencionados. Resultado final, amados, quando olhamos para este texto, um homem, um paralítico, encontrou Jesus e teve a sua salvação em Jesus Cristo. Um homem que estava paralítico, sujeito e limitado a uma cama, foi curado da sua doença. Mas, finalmente, o mais importante e mais significativo disto tudo, amados, é o versículo 25 e 26. E imediatamente, diz o texto, aquele homem se levantou e o que é que ele começou a fazer? O que é que ele começou a fazer, amados? Glorificar a Deus. E o versículo 26 diz, e todos ali à volta naturalmente estavam atónitos, estavam surpresos. Davam o quê? Glórias a Deus. Estavam possuídos de um temor único, porque naquele dia eles viram o poder, o dinamis de Jesus, o poder salvador, mas também o poder curador a agir. Eles viram prodígios que são muito normais quando Jesus está lá em casa. É verdade. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu, amados. Foi isso que aconteceu. Amados, o que é que a presença de Jesus está a provocar na nossa vida, na minha vida? Bom, se calhar, mais uma vez, e já questionava isso a semana passada, há uma pergunta ainda anterior a essa. Jesus está na nossa vida? É porque se não está, precisa de estar. E como bem sabemos, é tão tranquilo. É crer no nosso coração, confessá-lo com a nossa boca, reconhecer numa experiência de fé e arrependimento a nossa necessidade de salvação. E Ele, vendo a nossa fé, vai fazer o mesmo que fez aquele homem. Vai proclamar o nosso perdão, vai proclamar e determinar que somos, aos seus olhos agora, justos e somos filhos de Deus. Isto precisa de acontecer. E, portanto, se há alguém que ainda não o fez, hoje é muito importante que o faça. Porque depois, então, faz sentido a pergunta: o que é que está a acontecer com Cristo presente na minha vida? O que é que a presença de Cristo está a provocar? E hoje importa perguntar: será que a presença de Cristo na minha vida permite e leva-me a que eu esteja disponível para olhar à minha volta, olhar para aqueles que estão perto de mim e compreender as suas necessidades? E, amados, convém não esquecer que a maior necessidade daquele amigo destes 4 homens não era ser curado da sua paralisia. Certo? Essa não era a sua maior necessidade. A maior necessidade da sua vida era ser perdoado dos seus pecados. Será que eu tenho disponibilidade pela presença e pela ação de Cristo na minha vida para olhar e ver à minha volta que há pessoas que até nem precisam de ser curadas de paralisia nenhuma, nem sequer precisam de, se calhar, de dinheiro nem de outra coisa, mas precisam de Cristo e precisam de ser levadas a Cristo? Será que eu tenho, por causa da presença de Cristo, a disponibilidade de carregar essas pessoas? Pois, é que nós temos que as carregar. Nós temos que os levar a Jesus. Eles precisam de ter aquele encontro. Eles precisam de ser colocados perante Jesus. Amados, será que eu estou disponível
pela causa da presença de Cristo na minha vida, para fazer isso e, no fim, perceber que a bênção é para Ele, não é para mim? É porque, não sei como é que é convosco, mas eu estou muito mais disponível para ser abençoado, para receber as bênçãos de Jesus. Estes 4 homens viram o seu amigo a ser abençoado. E mais, não só viram-no, como tiveram que desaparecer de cena, porque não se fala mais neles. Eles deixaram de ser precisos. Importa que ele cresça e eu diminua. João Batista, lembrar-nos isso. E depois os obstáculos. Ok, eu até olho para as pessoas, eu quero carregar as pessoas, eu percebo que elas precisam, mas depois há os obstáculos. A multidão não sai da frente. Eu até quero, mas o que é que querem fazer? Não posso fazer mais nada. Será que eu, por causa da presença de Cristo, estou disponível para olhar para os obstáculos que vão existir inevitavelmente e procurar uma solução? E, amados, se não dá para chegar a Jesus pela porta da frente, temos que destelhar o telhado e fazê-lo descer perante Jesus. E o cansaço, amados, é que isto dá trabalho. Eu tenho dito isto muitas vezes, acho que os irmãos sabem isso melhor do que eu. Ser cristão dá muito trabalho e é cansativo. Como é que nós lidamos com isso? Porque estamos cansados, estamos exaustos, também temos as nossas necessidades. E depois no fim ninguém me vem bater nas costas. A imagem deste exemplo destes homens, eles desaparecem de cena e nem sequer uma palavra de reconhecimento para eles. Será que eu estou disponível, amados, para ultrapassar os obstáculos, para lidar com o meu cansaço, para lidar com as críticas que me vão ser feitas? Estou disponível para, no momento certo, sair de cena, porque agora é importante que aquele homem esteja na presença de Cristo e tenha aquele encontro. Porquê? Porque no fim o que importa é que Deus seja glorificado, é que Cristo possa manifestar o seu poder dinamis sobre a vida daqueles que estão expostos à sua presença. Amados, será que eu estou disponível para que tudo isto aconteça? Cristo em mim, amados. Cristo em mim, com tudo o que isso significa, amados, eu quero mesmo, desejo muito e oro para que o Senhor me permita viver isso. Nada me fará parar. Nada. Nem multidões, nem religiosos, nem cansaço, nem qualquer outra coisa. Que Cristo em mim me leve a viver a experiência destes 4 homens. E que no fim Ele me dê a graça de acontecer aquilo que de mais importante precisa acontecer. É que Cristo seja glorificado. O nome dele seja exaltado. E que o melhor que nos pode acontecer, de facto, é sair de cena. Porque é Cristo que importa. Amados, o céu é bom, não é porque lá não há sofrimento. O céu é bom porque Cristo está lá. Porque lá vamos estar na presença gloriosa do Pai. É por isso que é bom isso. Amados, a nossa vida só faz realmente sentido se nela e através dela Cristo for glorificado. E que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Essa é a minha oração para mim, para cada um de nós, para a igreja, daqui e aonde o Senhor nos levar. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pastor António, por favor, pode vir à frente pode vir à frente, é para ficar gravado já. E vamos à presença do Senhor em oração com o pastor António. Amados, quero que todos concordamos. Se há um lugar, se há uma vida onde o poder dinâmico do Senhor tem-se manifestado, é na vida do nosso irmão António, e portanto ele certamente é nosso bom porta-voz da oração agora. Deus querido, quão bom e quão maravilhoso, Senhor, é estar na tua casa. Obrigado. Quão bom e quão maravilhoso, Senhor, é ouvir a tua santa palavra, aprender dela, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós fomos tocados pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqueles que se disponibilizam para levar outros a Cristo,
por aqueles que se interessam, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão fracos e abatidos, por aqueles que estão clamando a Ti, Senhor, por aqueles que desejam ir a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo esforço de cada um, meu Deus. Nesta manhã, Senhor, nós podemos ouvir a Tua Santa Palavra e podemos sentir, Senhor, o peso da nossa responsabilidade, Senhor. Obrigado pelo Teu servo, Senhor, que foi usado por Ti, meu Deus. Foi ungido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para transmitir a cada um de nós esta verdade, estas verdades, Senhor, tão puras, Senhor, e tão flagrantes na nossa vida, meu Pai querido. Pai Santo e Pai amado, que este dia seja um dia de bênção, um dia de maior consciência nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, neste dia, olhar para Ti e dizer, Senhor, eu preciso que toques mais em mim, eu preciso, Senhor, que Tu operes mais na minha vida, eu preciso, Senhor, que Tu me faças mais puro, mais santo, meu Deus, menos egoísta, Senhor, e mais interessado, meu Deus, nos problemas dos outros. Muito obrigado, meu Pai. Agora, Senhor, despede-nos até às nossas casas, que o Teu nome seja louvado e glorificado, em nome da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, escutar o prelúdio, o pós-lúdio e depois que o Senhor nos dirija e conduza no resto deste dia.